Esse daqui é um dos SUVs compactos mais interessantes de se adquirir, aquela famosa relação custo-benefício. Hoje eu quero apresentar para vocês o Fiat Fastback Audace Hybrid 2026. E sabe qual que é a melhor aqui desse modelo? É porque em alguns estados ele pega IPVA isento e até mesmo rodízio. E nesse mês em específico está em promoção e até taxa zero a gente tem por aqui. Agora, bora apresentar ele para vocês aí, solta a vinheta. E aqui está um dos detalhes que eu gosto bastante do Fastback. Dá uma olhada como ele liga no painel, né? Faz a leitura dos ponteiros em azul e ali no centro aciona Fastback Hybrid. Para você que acaba de chegar nesse humilde canal de apresentação de carros, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Guilherme. Já deixa seu like e se inscreve. Hype esse vídeo porque hoje é dia de promoção e a gente vai comentar sobre esse carro aqui que está acima do de entrada. E sim, eu gosto bastante porque ele é uma excelente relação de custo-benefício no SUV compacto nessa categoria tão acirrada aqui no Brasil. E é claro que os pontos mais fortes desse carro é o pacote tecnológico e o espaço interno. Esse daí com certeza é o top 1 do Fastback. Se você precisa de mais espaço, tanto interno quanto de porta-malas, meu amigo, esse carro com certeza vai fazer total diferença aí na sua listinha de desejo de compra. E sem a gente ficar muito de blá 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 aqui na parte interna, já vamos sair e comentar sobre o assunto hybrid. Afinal, esse carro é um híbrido leve. Ele não vai ter grandes vantagens na parte de autonomia, no consumo de combustível em si, mas tem outras coisas que um carro a combustão, por exemplo, já não conseguiria te trazer. E não somente esses detalhes, mas também a questão do descontão que está tendo por aqui na Fiat Savol de São Caetano. Vamos lá. Ele está no cinza extrato, que é uma cor já que tem acréscimo, mas mesmo assim uma cor muito bonita. Uma cor que agora virou destaque, né? Para todos os carros que a gente anda rodando aí nas concessionárias, sempre tem essa cor aqui adicional, que seria aquele cinza cimento, que é o que todo mundo diz. E vamos mencionar sobre justamente a questão de você ter a vantagem do híbrido. Em Minas Gerais, por exemplo, onde a Fiat tem a sua fábrica, lá você é isento de IPVA. Olha só que notícia boa. Então, por lá, se você adquirir o Fastback, não vai pagar IPVA desse bonitão aqui. No Rio de Janeiro, tem redução de IPVA. Se eu não me engano, lá você vai pagar 1,5%. Já em São Paulo, é 4%. Porém, você tem isenção de rodízio. Então, se caso você for de São Paulo e precisar comprar um veículo para poder rodar e não quer desembolsar tanta grana assim, o Fastback faz sentido sim, porque aí você não precisa ter dois carros na garagem para poder fazer aquele revezamento de placa. Pode ser ele unicamente e aí você usa todo santo dia, sem a preocupação de tomar multa, porque a gente sabe que a indústria da multa aqui no Brasil é fenomenal. E aí, o que vocês acham do Fastback? É bonito ou não? Pós-facelift eu acho que ele ficou mais moderno, com essas grades aqui ó, na vertical, uma frente bem imponente. Ele desligou o conjunto óptico porque eu tive que desligar. Ele fica realmente apitando ali na parte interna e se a gente deixa ligado, fica muito difícil de falar no vídeo. Olha lá, eita, leiturinha bonita, como é bonito. Vamos lá, mostrar para vocês agora o conjunto frontal dele aqui, que é Full LED, um destaque também da categoria. Tem alguns carros que não é Full LED, ainda assim permanece com projetor, mas aqui é tudo muito bonito, em máscara negra, com esse espelhamento, o DRL na parte superior, com função de seta também, e o acabamento em prata acetinado, tanto lá em cima, quanto no front lip, e a grade toda na vertical em preto fosco com a Fiat Flag na lateral esquerda e o emblemão Fiat aqui na parte frontal. Nessa lateral é somente um aplique recuado com preto brilhante, ele não tem sensor de estacionamento dianteiro nessa versão, somente aqui ó, na Impetus. Se caso você quiser um pouquinho mais de tecnologia, aí teria que pagar um pouquinho mais caro e essa versão é bem bacana, né? Ele é todo escurecido aqui, tem o charme à parte. Agora voltando para cá, vamos falar de rodas, né? Afinal de contas, rodas são bem bonitas, ela tem uma proposta um pouquinho mais fechada, até mesmo para poder trazer aquela memória leve de veículo híbrido. As medidas 205/50 de 17 polegadas em liga leve, 5 furos, cinza brilhante com diamantada e pneusada Bridgestone Turanza por aqui também. O freio a disco obviamente é ventilado com a função
de ABS, CBD, controle de tração e estabilidade, bem seguro. E, claro, suspensão no estilo McPherson independente aqui na parte frontal, mas lá na parte traseira ainda assim eixo de torção e freio a tambor. E o freio a tambor, na verdade, não é surpresa nem nessa versão, nem na de entrada e nem na topo de linha, que seria a Abarth. Eles não colocaram um freio a disco em nenhuma delas. Pelo menos na Abarth eu acho que já deveriam ter colocado. A capinha do espelho retrovisor por aqui é pintado em preto brilhante, que dá um destaque a mais e um contraste. O pisca já é em LED, mas nessa versão não tem detector de ponto cego e nem rebatimento elétrico. Na maçaneta já encontramos o botãozinho da chave presencial com acionamento do keyless, então você não precisa estar com a chave na mão, é diretamente aí na maçaneta. E uma outra coisa que eu acho bem charmosa aqui do Fastback é essa voltinha que tem no para-brisa, juntamente com a conexão dos dois detalhes de rebaixamento aqui que faz esse friso no teto e vai até aqui atrás e interliga com o aerofólio e fica somente essas duas laterais um pouquinho mais altas. Eu gosto bastante desse desenho aqui, que poucas pessoas olham para isso, mas faz total diferença. Anteninha Shark em preto brilhante. E sim, vamos fazer a abertura aqui, que eu quero mostrar um pouquinho da parte interna traseira para vocês. A gente vai dar sequência totalmente em tecido, mas notem que o tecido aqui tem duas tonalidades, com um pesponto azulado, e ele também tem essa textura diferente. Isofix para a cadeirinha das crianças, sem 3 pontos para todo mundo. E outra coisa que eu gosto bastante, o teto escurecido, que é um charme à parte. Alça PQP só fica devendo lá para o motorista, tem regulagem do cinto, tanto do motorista quanto do passageiro, iluminação na parte superior amarelinha. E olha só, saidinha dupla de ar-condicionado com uma tomada atualizada USB do tipo C e uma do tipo A. E túnel central aqui praticamente não existe. Daqui a pouquinho a gente volta para a parte interna. Vamos falar aqui, ó, desse outro destaque, que é o conjunto de lanterna full LED, também bem bonito e bem marcante. O tanque de combustível são 45 litros de capacidade flex, já fica do lado direito aqui da carroceria também. O para-choque ele sai um pouquinho da tampa do porta-malas, o que é um ponto positivo, aproximadamente 3 dedinhos aí de distância, os refletivos na posição horizontal. Esse difusor com essas aletinhas aqui que também ficam bem charmosas, com esse friso em prata acetinado, lembrando até a parte frontal, com o sensor de estacionamento traseiro. Os dizeres aqui não tem aquele cromadão gigantesco, principalmente no T200 Hybrid, o outro lado Fastback, e ao centro também escrito Fiat com câmera de ré, e a iluminação por aqui ainda assim amarelinha. Para fazer a abertura no acionamento elétrico, e aqui tá o ponto mais maravilhoso do Fastback. Se você ainda não viajou com um, você não faz ideia o tanto que é bom viajar com um carro desse, principalmente quando você precisa utilizar todo o espaço de porta-malas. Um dos maiores, na verdade, da categoria, são 516 litros de porta-malas. Aqui tem o banco já dividido, 60-40 com top tether. E uma outra coisa que eu acho legal é essa redinha aqui, ó, que ela é dividida em 3. Ela não tem a cortininha, mas também não tem o tampão fixado. E eu acho que eles resolveram muito bem a ideia dessa cortina de privacidade, onde ela também protege as suas compras. E para você que fica preocupado com o step, sim, tem step de uso emergencial 125 80 de 16 polegadas, roda de ferro 80 km por hora, macaco, chave de roda e tudo que tem direito por aí. E olha o acabamento, né? Completamente forrado, até mesmo na tampa do porta-malas. Vamos fechar aqui para a gente poder dar sequência. E vocês notaram que tem algo a mais ali, né? Sim, senhores, é a nossa maravilhosa joia ponteira automotiva Soamer que eu quero apresentar agora para você. Chega mais. A ponteira automotiva Soamer é o acessório perfeito para o seu Fiat Fastback. Feita em aço inox polido 304, ao instalar no veículo, ela eleva o padrão de beleza e qualidade, sem contar na facilidade de instalação. Diretamente na saída original de escapamento do seu veículo, não precisa de adaptação nenhuma. Você ainda tem a opção de escolher o modelo. Temos de bocal duplo em aço inox polido e até mesmo de bocal único. E se você não gostar do polido, ainda assim tem o Black Piano, que fica a coisa mais linda. E para garantir a sua é muito fácil, basta entrar no nosso site oficial www.ponteirasoamer.com.br e levar a sua joia para casa.
E após ter apresentado para você que o seu Fiat Fastback pode ficar duplamente mais esportivo, vem cá comigo que a gente vai falar sobre dimensões e o mais importante de tudo, que é o que você está aguardando, que é preço, senhores. O preço aqui também tá muito bacana. Comprimento de 4,44 m, largura de 1,77, altura de 1,54 e entre eixos de 2,53 m, com altura mínima de solo de 200 mm. E quanto que está custando hoje o Fiat Fastback Audace Hybrid do jeitinho que ele está aqui? 168.980 é o preço de site na coloração preto, que é exatamente esse daqui, que é o preto Vulcano. Claro que o cinza extrato tem o seu acréscimo de valor, mas até aí, agora vamos falar do desconto. 20 mil reais de desconto, exatamente isso que você ouviu, vai sair por 148.980 reais. Se torna ou não uma excelente opção de compra, lembrando que o seu principal concorrente aqui seria o Nivus, e o Nivus está acima desse valor no dia de hoje. Claro que existem as outras promoções, mas agora falando de tudo que o Fastback entrega para você, eu tenho certeza que ele entra para o ranking de custo-benefício aí da sua lista. E mais uma outra coisa, né? O taxa zero que eu mencionei para vocês, que é de extrema importância. Aqui você precisa dar uma entrada de 70%, taxa zero e o saldo em até 18 parcelinhas. Facilita bastante ter uma nave dessa aí na sua garagem. Agora vamos fazer o teste aqui, que é o teste consagrado de espaço interno. Será que é bom? Será que não? Vamos aqui pro teste, já falando o teste do Fastback. Tá aí, ó, tudo bonitão. E esse painel é bonito pra caramba, né? Dá uma olhada só como que fica, né? O volante aqui, central multimídia na posição, console elevado, muito top. Agora vamos lá, assunto espaço interno. Um dedo justo, mas até aí sem problema nenhum. Lá embaixo o meu pé, olha o tamanho desse assoalho, né? Muito bom. Calço 43, sem dor de cabeça. E como eu já mostrei para vocês tudo ali, só falando da altura aqui do túnel, é aproximadamente 3 dedos, tudo em ordem, sem grandes preocupações. A única coisa é que eu já vou falar para vocês está aqui, ó, cabeça, né? Com essa queda encupesada da carroceria, infelizmente tem os seus prós e tem os seus contras. E o contra é esse, a queda acaba ficando um pouco mais justo na parte da cabeça. Ou a minha cabeça é muito grande, ou eu sou muito grande, ou aqui é muito baixo. São essas três opções, não tem outra. Você com 1,75 m, eu tenho certeza que vai ficar tranquilo aqui, com bastante espaço, tanto nas pernas quanto na altura da cabeça. E outra coisa, o apoio das costas aqui é muito bom, mas eu sempre tenho que levantar a questão do apoio da cabeça, porque pega bem no meio das minhas costas e isso atrapalha um pouco. Falando de acabamento também da porta, aqui ele é completamente em plástico, mas percebam que no apoio é em soft touch e em tecido, e o interruptor é com toque anti-esmagamento e a maçaneta em prata. E lá embaixo tem alto-falante com porta-garrafas na diagonal. Vamos agora falar do conjunto, né, do powertrain, do trem de força aqui do Fastback Audace. Abrindo já na linguetinha do capô. Simbora, vamos mostrar o motor. Agora rapidinho aqui, antes da gente falar de motorização, como sempre, o acabamento. E o que eu gosto do Fastback é que essa parte superior faz parte do conjunto do para-choque, não é aquele borrachão, né? E aqui você tem a divisão do capô. Porém, entretanto, fica devendo o duplo amortecedor de sustentação do capô, somente capô e velha varetinha manual do lado direito. E aqui também não tem manta acústica para poder controlar os ruídos devidos aqui ao motor T200. E falando de motor T200, tanto aqui na Fiat quanto também na linha Peugeot, o 2008 e o 208 que vem lá no topo de linha híbrido, é o mesmo conjunto que a gente vai mencionar agorinha. Se trata de um motor 1.0, 3 cilindros, de injeção direta, 12 válvulas com acionamento por corrente de comando turbo. Sim, tem um turbão aqui, caixa quente e caixa fria bem na cara do Gol. E além de tudo, além desse motor a combustão, também tem um motor elétrico que eu já vou mencionar. Potência de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina e está acoplado
Há também uma transmissão CVT de 7 marchas simuladas com torque de 20,4 kgfm para ambos os combustíveis. E o motor elétrico tem na casa de 4 cavalinhos, 1 kg de torque e capacidade de bateria que fica ali embaixo do banco do motorista, que eu vou mostrar para você assim que a gente entrar lá na parte interna, de 0,132 kWh. Por ser essa bateria bem pequenininha e esse motor elétrico, que na verdade é um motor auxiliador aqui, um gerador de energia que fica no lugar do alternador e do motor de arranque, ele não tem potência elevada e também o consumo de combustível não tem grandes melhoras. Mesmo assim, eu considero um bom consumo de combustível. Ele vai fazer na casa de 9 e 10 no etanol, sendo para cidade e estrada, e 12 e 15 cidade e estrada na gasolina. Falando de 15 km com 1 litro de gasolina, eu considero muito bom aqui para o tamanho desse SUV compacto. E outra coisa, o 0 a 100 está na casa de 9,2 segundos também, que é muito bom, e velocidade máxima de 190 km por hora. Eu gosto bastante, é um carro bem ligeirinho para ultrapassagem, justamente por conta da turbininha aqui, né, que ajuda bastante, então ele fica aquele carro bem confortável, e por conta também do motor elétrico que a gente tem aqui no lugar do motor de arranque, tudo fica mais suave, né, principalmente para você ligar o carro e fazer aquelas ultrapassagens, sair da inércia ali quando você está parado no farol, né, daquele empuxo, aquele empurrãozinho. O motor elétrico também faz esse auxílio. Agora vamos fechar tudo aqui, vamos dar um pulo lá para a parte interna e concluir e mostrar aquele painelzão bem bonito que eu comecei o vídeo. E é claro que chegando até aqui eu não poderia deixar de lado o meu pedido para você se inscrever, deixar seu like e comentar o que você está achando do Fastback com esse desconto, promoção e também vantagens que você tem por conta dele ser híbrido. Agora vem para frente, falando de acabamento de porta, parte superior em plástico, parte inferior também, mas o meio aqui é completamente em tecido e soft touch, o que é um ponto bem positivo. A maçaneta tem o prata juntamente com esse cinza aqui que dá um duplo acabamento. O alto-falante porta-garrafas fica devendo somente com porta-objetos. A galera até fala que esse daqui é um porta-garrafas, mas ele é tão pequenininho que aqui caberia somente talvez uma garrafa de 300 ml, porque é de 500 aqui você já vai sofrer para poder colocar. Porta... Oh, Jesus! Todos os interruptores com toque e anti-esmagamento, trava-destrava das janelas, e ele fica devendo rebatimento elétrico somente com regulagem. A bateria está aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Tá aí a bateria de 0,132 kW que fica exatamente embaixo do banco do motorista, que não tem regulagem elétrica, somente manual. Lembrando que essa versão está acima somente do de entrada. Mas o que eu gosto bastante é essa linha aqui, ó, do console central, que ela é elevada. Vem aqui para dentro para a gente poder falar de acabamento e fazer novamente a ligação. Tá aí, ó, ligando, só que agora eu realmente liguei. Tá vendo só como a partida do motor é bem mais sutil? Praticamente a gente não ouve barulho na ligação, que é um ponto muito bom. O painel, apesar de tudo, ele ainda assim é com palitinho, mas tem alguns painéis que eu gosto sendo palitinho, principalmente esse que faz o charme todo, e o palitinho ali, ó, em si é azul, lembrando bastante o híbrido, até porque ali, ó, tá escrito Hybrid. Esse detalhe é TFT de 3,5 polegadas e a central multimídia de 10,1 com Android Auto e Apple CarPlay. Tem a câmera de ré também, que essa câmera de ré aqui, ó, vou dizer um negócio para vocês, é o tamanho dessa tela com a câmera de ré. Linhas dinâmicas de extersão também, o que é um outro ponto positivíssimo, e tecnologia aqui tem de sobra também. Vamos lá. Aletinhas no volante para quem gosta de troca de marcha, aquela pegada mais esportiva, motorzinho turbo com o modo esporte que deixa o carro mais aguçado, né? O acelerador fica um pouquinho mais esperto nas respostas. Esse volante, mesmo sendo a versão de entrada, tá aí, ó, é em couro, o que eu gosto bastante, base achatada, ele é micro perfurado nas laterais e até embaixo. Desse lado a gente mexe no painel de instrumentos e desse outro no piloto convencional, não é adaptativo por aqui. Mas percebam que ele tem farol automático, setinha de 3 toques, e ele não tem o conjunto automático do limpador. Eu vi alguns vídeos a galera falando que o Audace tinha, mas não tem não, galera. Aqui é só intermitente mesmo, geralmente vem escrito alto ou o azinho igual é ali do conjunto óptico, e essa versão não possui. Se eu sair lá fora e mostrar para vocês aqui no para-brisa, ele não tem o leitorzinho, né? Que seria aquela gotinha, o cristal que fica ali que faz a leitura. Parte superior em LED também, tudo escurecido. E descendo aqui novamente tem duas saídinhas de ar-condicionado, acabamento em tecido soft touch,
ar-condicionado aqui também, com alerta de saída de faixa, controle de tração e estabilidade, trave de destrava das portas. Desse lado a gente mexe no ar-condicionado em si e desse outro algumas funções aqui de comodidade, pisca-alerta, até mesmo a iluminação aqui, o alerta do airbag. Lá embaixo tem carregador por indução, um ponto muito bom. Ele tem a saidinha de ar-condicionado aqui, ou seja, carregador refrigerado, duas tomadas, uma atualizada USB do tipo C e uma do tipo A, a alavanca de câmbio. Isso daqui é padrão praticamente para todos os carros, né? A gente vai encontrar ela até lá no Cronos, é o mesmo desenho, com a flagzinha, a coifa em couro, as iluminações aqui também, que é um ponto positivo, mas esse console elevado aqui ganha um charme à parte com esses acabamentos em prata. Aqui também já vemos freio de mão eletrônico, mesmo tendo freio a tambor lá atrás, que ganha de praticamente todos os concorrentes, inclusive do Nivus, né? Que a gente não tem por lá, somente freio de mão normal. Auto Hold, que ajuda principalmente nas saídas em aclives. Aqui tem aquele porta-esconderijo na parte de baixo, com dois porta-copos, elevado também com apoio. Tem um pequeno porta-objetos aqui também. E olha só o que acaba de chegar para a gente de um outro patrocinador. Sim, aqui a gente está ficando chique no último, porém a gente só trabalha com patrocinadores que trazem produtos de qualidade, assim como a Ponteira Automotiva Soamer. Temos agora Capaz Automotivo, que faz os tapetes de qualidade Tapicar linha Gold. Olha isso daqui, meu amigo. Borracha vinil, impermeável, tem também aqui ó, os ilhozinhos de fixação, antiderrapante, tem costura em couro nas laterais, o que vai garantir que isso daqui vire uma bandeja. Então, se cair água, refrigerante, chá ou qualquer coisa do tipo, não vaza para o seu carpete. E por ele ter essa espessura toda aqui e esse vinil todo entrelaçado, a poeira aqui praticamente some. Então, se você fosse, por exemplo, aspirar esse tapete aqui dia sim, dia não, pode ficar despreocupado que é uma semana para você querer aspirar e você só vai aspirar realmente porque tem que aspirar. Porque senão passaria de 15 dias fácil. E além de tudo, ó, ele tem esse antiderrapante aqui também para os pés. Cupom de desconto, tudo na descrição. Autotop 15, tudo em maiúsculo, 15% para você levar esse maravilhoso para casa. E além da cor preta, você tem o azul, o bege, o cinza e o marrom também. Corre para lá, aproveita, porque isso daqui sim é qualidade. Eu estou usando no meu dia a dia, porque a gente sempre utiliza para poder dar o feedback para vocês. Pode confiar, porque vale super a pena. São os dois dianteiros e o traseiro inteiriço que cobre, inclusive, o túnel central. Finalizando a parte de baixo, falar aqui do porta-luvas. Tem iluminação, mas não tem refrigeração e nem acabamento. Na parte superior, quebra-sol é em soft touch, porta-documentos, espelhinho, mas fica devendo iluminação, tanto de um lado quanto do outro também. E concluindo o vídeo agora, só passando rapidamente na central multimídia, que eu falei que é de 10 polegadas, flutuante, com acabamento bem bonito. Vamos ver se ela carrega aqui, ó. GPS nativo com Android Auto e Apple CarPlay, apertando a abinha de veículo, tem as principais funções e segurança e assistência. O ADAS aqui é considerado um nível 1, porque ele tem a frenagem autônoma de emergência, também tem o alerta de saída de faixa e a comutação do farol adaptativa que eu já mencionei para vocês. O restante está aí. O Park Assist, na verdade, nada mais é do que o sensor de estacionamento, né? E o controle de faixa, que está aqui também com esse atalho da saída. Enfim, esses daqui são todos os detalhes do Fastback para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece não, se você me acompanhou até o final, deixa seu like, hypa, comenta, faz tudo que tem direito, mas não esquece não, ajuda a gente, porque tudo que você interage por aqui, o YouTube entende e dispara para mais pessoas. Vou ficando por aqui, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!